Olá, vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Será uma live linda e já quero agradecer a presença de vocês aqui comigo, ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o autocuidado. Então, o autocuidado nada mais é do que a atenção que você dedica a você mesmo. Então, como que está essa atenção que você está dedicando a você? Então, é importante saber, é importante pensarmos sobre isso. Como está essa atenção que você tem para com você, tá? E um dos principais aspectos do autocuidado é conhecer as nossas necessidades físicas, mentais e emocionais. Então, reconhecer a nossa necessidade, as nossas necessidades, seja ela física, mental e emocional, já é um grande passo para que a gente consiga almejar algo maior mais na frente. Claro, um passo de cada vez. Mas eu quero saber se vocês já conseguiram identificar essas necessidades em vocês, né? Entenda, a gente deve se esforçar para que essas necessidades sejam atendidas. Quais necessidades? Física, emocional, tá? E a necessidade mental. Você não pode esquecer disso. Então, precisamos identificar se a gente tem atendido, se a gente já tem identificado para conseguir ir suprindo à medida do possível, tá? E se você já identificou, é importante lembrar que o autocuidado ele não é apenas algo importante. O autocuidado é algo que é crucial na nossa vida. E, normalmente, pela correria que nós vivemos, nós estamos acostumados a sobrecarregar-nos, né? Devido às obrigações que, muitas vezes, essas obrigações, elas consomem a nossa saúde. Seja ela física, mental, emocional. Ok? Faz sentido para vocês? Justamente. E o que acontece? Para quem é o autocuidado? Já pararam para pensar sobre isso? Para quem é o autocuidado? O autocuidado é para todos, tá? Então, o autocuidado, ele é benéfico para a saúde física, mental, emocional e, consequentemente, o autocuidado melhora os nossos relacionamentos. Sim, o autocuidado melhora os nossos relacionamentos. Então, gente, o estresse é um companheiro fiel dos nossos dias. Concorda? Faz sentido para vocês? Então, é importante ter uma rotina de autocuidado. Porque a dinâmica de vida que nós temos, as atribuições que nós possuímos não são poucas, são muitas. Ok? Então, veja bem, às vezes, as obrigações no trabalho, em casa, elas não nos permitem dedicar tempo para nós mesmos. Percebe? Então, esse acúmulo de estresse pode afetar a nossa saúde de várias maneiras. Então, assim, já é provado de que o estresse ele é um dos principais fatores de doenças cardíacas, derrames e entre tantas outras, como nós já sabemos, tá? Então, por isso, parar de vez em quando é importante e é essencial. Então, precisamos parar e dedicar mais tempo para nós. Agora sim, é dedicar tempo para você de qualidade, ok? E outra coisa, né? Eu queria saber, para pensar, vocês têm um dia na semana dedicado para vocês? É importante que se tenha, tá? Então, ter um dia na semana dedicado pra gente é muito importante. Aquele dia é o seu dia,
É o dia que você dedicou ele especialmente para você. Assim como você planeja um dia para dedicar para alguém, e você planeja com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, faça o mesmo para você, para com você. Sim, porque você merece. Porque é importante que você tenha esse dia. Então não deixem de dedicar esse dia para você e ter desse dia também um dia especial, um dia prazeroso, um dia em que você programou, um dia em que você planejou para você viver somente com você. É uma conexão sua consigo mesmo, tá ok? Então, assim, precisamos desconectar de tudo que há ao nosso redor. E a gente sabe que desconectar-se de tudo é uma tarefa quase que impossível. Mas não é impossível. É possível sim, ok? Porém, tudo depende de nós e de como a gente vai organizar esse momento. E aí eu pergunto, como você está organizando o seu momento para com você? Tá? Para pensar, certo? Então, atenção. Gostaria que vocês tivessem uma atenção aqui agora que eu vou falar para vocês. Repare, às vezes a nossa mente nos faz pensar que a gente não pode. Então, nos limitamos. Tendemos a nos limitar. Percebe? E digo mais, da mesma forma, né, temos a percepção de que se não cuidarmos de todos os detalhes, como casa, trabalho, família, o mundo vai entrar em colapso. Mas não é dessa forma. Não é bem assim, certo? Então, pensar que eu tenho que cuidar de todos os detalhes, porque senão o mundo vai entrar em colapso, não é verdade, tá? Você não precisa pensar em todos os detalhes. Você precisa pensar nos detalhes que são mais importantes para você. E não em todos, tem que pensar agora em você. O que é importante para você? O que é interessante para você? Você não tem que pensar nos outros, mas sim em você, ok? Então, reservar um tempo para consigo mesmo é importante. Nós precisamos, tá? Faz parte do nosso bem-estar. Então, olhe, você ficar pensando que, eu preciso pensar em todos os detalhes, se eu não pensar, lembra daquele perfeccionismo? Porque tem que estar tudo perfeito para eu ter o meu momento, não necessariamente, certo? E aí, eu vou lhe falar uma coisa bem interessante. Se você parar, eu quero que você lembre-se que o mundo, ele vai continuar funcionando, com ou sem você. E não importa o quão difícil vai ser você reconhecer esse fato, certo? Mas é uma realidade. Então não pense que eu tenho que pensar em tudo tem que estar milimetricamente perfeito para que eu possa ter o meu momento para comigo. O seu momento para consigo, ele pode ser de inúmeras formas. Você pode deitar na cama, você pode ouvir uma música. É só você com você, no seu momento, no seu silêncio. Isso importa, tá? Isso faz a diferença para nós. Então, por algumas horas que você se afasta de sua rotina diária e se dedica exclusivamente para você, isso significa que o mundo ele não vai acabar. Porque quando a gente tem muitas atribuições, a gente não consegue assim, peraí, mas porque a garrafa ficou fora do lugar? Eita, porque tem prato para lavar? Porque tem que... Sempre vai existir algo para fazer. E você precisa parar para ter um tempo de você para com você. Certo? Isso é importante. Outra coisa, viu? Autocuidado é uma opção. E por quê é uma opção? Porque somente você pode decidir cuidar de você. Eu não posso decidir por você. O seu melhor amigo não vai decidir isso por você. Você precisa decidir por você, de que você irá cuidar de você. Porque isso é um compromisso pessoal, de você para você, tá? Então, a gente pode se sentir inspirado ou influenciado por pessoas que nos amam. E por pessoas que nós amamos também, tá? E o que acontece?
Pessoas que a gente segue no Instagram podem nos inspirar, né? Pessoas que, sei lá, um artigo de revista pode nos inspirar, tá? Então, a terapeuta pode te inspirar, certo? Então, existem inúmeras formas de você se inspirar. Agora, nessa pandemia, se já existia antes pessoas inspirando outras, hoje tem muito mais pessoas fazendo isso. Consequentemente, estamos com mais tempo. E isso é muito bom. Isso é muito importante, tá? E aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Então, ó, a gente vai ter aí 5 tipos de autocuidado que trabalhamos essa semana, né? Emocional, físico, intelectual, espiritual e o social. E vamos pontuar cada um deles. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas estavam precisando melhorar o autocuidado emocional, né? O autocuidado físico e o social, ok? O espiritual e o intelectual receberam poucos votos, certo? Então, o que acontece? Algo bem importante para que vocês possam pensar, tá? O autocuidado emocional, ele vai se tratar literalmente, diretamente da nossa saúde emocional, né? E como isso vai se dar? Uma das melhores dicas que a gente pode garantir, né, a saúde emocional é quando a gente está completamente conectado com as nossas emoções. Muitas vezes, tendenciamos a reprimir as emoções, porque ninguém pode nos ver chorar. Porque ninguém pode saber dos nossos problemas. E a gente sempre tende a pensar que as pessoas são sempre perfeitas, a vida das pessoas são sempre incríveis, e você, por estar naquele momento difícil, a sua vida tá insignificante e que você vai ser a pessoa que é o cheio de problema e você não quer ser essa pessoa. Faz sentido? Então, assim, é muito importante pensar sobre isso, tá? E aí a gente tende, né? A gente sempre é tentado, na verdade, a rejeitar os nossos sentimentos. Então, seja ela tristeza, seja raiva, seja medo, a gente tende a reprimi-los, certo? E precisamos aceitar as emoções e seguir em frente com essas emoções, certo? Não há problema nenhum nisso e tudo bem você chorar. E tudo bem você precisar de ajuda, certo? E é interessante pensar que nesse processo do autocuidado, quando você expõe as suas emoções, você percebe que há conexão de pessoas se identificando com as suas emoções, se solidarizando com as suas emoções, respeitando as suas emoções. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é a conexão humana. E aí é por isso que eu amo o desenvolvimento humano, porque as pessoas elas têm essa capacidade literal de abraçar o outro, de cuidar do outro quando o outro está em sofrimento. Voltando, tipos de autocuidado emocional. Na verdade, algumas ideias que a gente vai tratar aqui da questão do autocuidado emocional, certo? Então, uma das coisas que nós poderíamos inserir, né? Manter um diário para escrever, né? E aí, nessa escrita, a gente precisa ser totalmente honesto com os nossos sentimentos. Muito importante, ok? Reservar um tempo para que você possa refletir e reconhecer o que não está funcionando em você. Consultar, né, o seu psicólogo ou um psicólogo para que ele possa te ajudar. Seja tanto a parte da psicologia quanto a parte da medicina, tá? Em muitos momentos haverá necessidade, certo? Inclusive, quando a gente pensar que o problema ele não tem solução, que a gente não consegue resolver só, então a gente precisa recorrer a um profissional da área de saúde, certo? Muito importante isso.
Então, aproveitar o tempo, né? Para estar com seu melhor amigo, com seus amigos, as pessoas que vocês mais gostam, com seus familiares, tá? Então, aceite as suas emoções. Também é um fator muito importante para conseguir lidar com o autocuidado emocional, conseguir realmente inserir o autocuidado emocional, certo? Para quem nunca fez, muito bom meditar. Quem puder fazer yoga, quem puder fazer meditação guiada, é muito bom esse processo. Se permita chorar. É importante se permitir chorar. Você não é a única pessoa que está passando por problemas e não é a única pessoa que está chorando. Você precisa se permitir. Porque quanto mais você guarda, reprime esses sentimentos, isso vai crescendo dentro de você. E você vai tendo a falsa sensação de que você está sozinho no seu processo de crescimento. E não é verdade. No seu sofrimento você não está só. Obviamente que a gente não sente igual. Seus amigos não vão sentir igual. Certo? Mas eles vão sentir também a sua dor no modo deles. Certo? Então, algo bem importante. Sorria, assista séries, assista filmes que você gosta, certo? Então, você pode descobrir um hobby novo. Pintar, dançar. É bom experimentar. Isso trabalha o nosso emocional. Isso nos ajuda, certo? E escrever uma lista de coisas que você é grato. É importante expressar a sua gratidão ali. E você reconhece, né, muitas coisas quando você expressa a gratidão. Tá certo? E sempre que possível, contemple a natureza. É muito bom. É muito importante. É fundamental. Tá? Agora vamos falar do autocuidado físico. Então, o autocuidado físico ele vai incluir algumas atividades relacionadas ao corpo, como nós sabemos. Então, precisamos fazer algum tipo de atividade física, né? Então, assim, a gente pode também cuidar da pele, tá? Na nossa própria casa, a gente pode fazer um spa natural, né? Com receitas naturais. É possível, né? Então, hidratar cabelo, cuidar da pele, cuidar das unhas, do pé, certo? Então, isso é importante. É maravilhoso a gente se permitir também pensar no nosso físico, certo? E cuidar também do nosso físico. E aí, a atividade física, ela se torna algo vital para nós. E a gente sabe disso. E o nosso bem-estar corporal agradece, né? E aí, algo bem importante, né? Quando estamos fazendo alguma atividade física, a gente também desabafa fazendo essa atividade física. A gente tira todo aquele peso que está dentro de nós e a gente está ali trabalhando, né, o nosso físico na academia ou em casa. Nesse momento seu de educação física, você também extravasa, né? Você pode esquecer, você pode desviar o seu pensamento dos seus problemas. Ajuda muito, tá? E aí, ideias para que você possa se cuidar, né? Ter aí esse autocuidado físico. O que você pode fazer, né? Caminhar ao ar livre. Então, se você gosta de música, dance sozinho. Não há nenhum problema nisso, certo? Então, aeróbica, zumba. A gente tem YouTube que nos fornece muitas aulas. É muito legal. Então, busque isso, né? Quem tem animal de estimação, brinque com seu animal. É muito bom, tá? Limpe e reorganize seu armário. É sempre maravilhoso fazer isso, tá? Tome um banho relaxante sempre que puder. Esse banho relaxante, cuidado para não gastar muita água. Cozinhe uma refeição nutritiva. Cozinhe, crie um prato diferente. Faça algo diferente. É muito bom, certo? E faça yoga, medite, experimente fazer meditação.
porque é realmente algo muito bom. Além de, né, minha gente, a gente pode praticar um esporte, cantar, né? Muitas pessoas no banheiro cantam e se extravasam ali e debruçam as suas emoções, e isso é muito interessante. Faz parte do processo. A parte aqui agora que a gente vai falar é o autocuidado intelectual, que eu acredito que nessa quarentena a gente tenha feito muito mais isso do que antes, tá? Então, eu particularmente fiz muitos cursos. Tanto pagos quanto gratuito. Fiz muitos. Então, esse autocuidado intelectual consiste em você exercitar a mente, certo? E aí a gente precisa estimular o nosso pensamento crítico e criativo. Quando a gente trabalha o intelecto, a gente acaba estimulando, certo? E também, por consequência, a gente aborda o nosso pensador interno e cultiva um intelecto saudável. Então, pode expandir, né, o nosso conhecimento e a nossa mentalidade quando a gente coloca, na verdade não coloca, quando a gente ativa o nosso intelecto, certo? Então, nossa mente não tem limites. Isso é fato. E o seu intelecto, ele não é limitado. Muitas pessoas se limitam. Então, leiam bastante conteúdos que sejam interessantes, tá? E aí, mais uma coisa aqui bem interessante que eu trouxe para vocês é que é o seguinte, quando a gente alimenta o nosso intelecto, veja, tem pessoas que têm dificuldade em leitura, em criar o hábito da leitura. E eu queria dizer para vocês o seguinte, quem tem dificuldade para ler, o que a gente pode fazer? Trace uma meta. Eu vou ler 3 páginas, ou comece com 2 páginas, e você vai aumentando gradativamente, tá? Então não adianta pegar um livro, não, vou ler o livro todo de uma vez. Não, porque você tem que ler e compreender, né? Você não vai somente juntar palavras, você vai ter que compreender aquilo que você leu, é assim que a gente aprende. Então, adquirir livros é muito bom. Então a gente tem livros gratuitos na internet, outros a gente vai ter que comprar, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai estar estimulando o nosso intelecto cada vez mais, certo? A gente vai... E estimular o intelecto é algo que é necessário, precisamos. E algumas ideias para estimular o intelecto, né? Aprender um novo idioma, muito bom, muito importante. A leitura, das melhores maneiras de... Não apenas... A leitura, ela nos ajuda, não só com o nosso intelecto, em buscarmos, assim, um novo curso e aprender somente um novo idioma por aprender. Não, na verdade, quando a gente busca, né, um novo idioma, a gente tá ali focado em conseguir expandir os nossos horizontes e abrir nosso leque de comunicação. E não é somente aprender por aprender. É importante que você se dedique a aprender, tá? Então, a leitura, ela acaba vindo também como uma forma de você relaxar. Então, busque livros que você goste do tema, para que você se sinta feliz ao ler. Se divirta ao ler, certo? Converse com outras pessoas, com as pessoas que vocês consideram como figura de apoio, né? Sobre os seus projetos, sobre os seus planos. É sempre bom a gente conversar. E aí a outra pessoa já tem uma experiência a mais que a nossa, já tem ideias a mais que a nossa. Então isso nos ajuda muito, tá? Outra coisa importante, manter a mente ativa. Palavras cruzadas, acho incrível. Montar quebra-cabeças é sempre bom, certo? Estimula muito o nosso intelecto. Então, cubo mágico, para quem gosta e para quem também quer aprender, sempre teve curiosidade, é possível, lembre-se, nossa mente ela não é travada, ela não é limitada, tá? Então, sim, nós podemos. Então, outra coisa importante que agora está muito em alta, podcasts. É sempre bom ouvir,
ou ler o podcast das coisas que a gente gosta, né? Então, toda noite, se você puder criar o hábito de escrever o que você aprendeu no dia de hoje. E sim, você vai notando que você está aprendendo sempre coisas novas e que você se julgava uma pessoa com um intelecto muito baixo e você já começa a perceber que tem tido grande conhecimento em muitas coisas, em muitas áreas. E isso é muito bom. Outra coisa, além de você aprender, busque ensinar. É importante a gente compartilhar conhecimentos. Eu amo compartilhar conhecimentos, eu faço isso desde 2011, né? Eu amo fazer isso. É algo muito interessante pra mim. Outra coisa, seja criativo, né? Escreva desenho, toque um instrumento. Você pode descobrir-se isso aí, tá certo? Agora vamos falar um pouco do autocuidado espiritual. O que acontece? Existem muitas maneiras, né, de a gente conceituar a espiritualidade, né? Então, vai significar diferentes coisas para pessoas diferentes. Mas algo muito importante é que você entre em contato com o seu lado espiritual, certo? Então, a técnica de Mindfulness é uma técnica de atenção plena, né? Que é uma técnica também de meditação, certo? Identifique o que é importante para você. Então, que mudanças você deseja ver no mundo? E que ações você acha que você poderia fazer como um indivíduo para ajudar nisso, né? No caso, no mundo em que você está inserido. Entender o seu eu autêntico, porque todos nós temos o nosso eu autêntico. Então, ele não pode ser nem para mais, nem para menos, mas ele deve ser um eu equilibrado, né? E aí, quais são os seus valores? Para pensar, né? Com relação à sua crença, né? Pelo que você está interessado. Ter consciência de quem você é pode proporcionar um enorme impulso na sua autoconfiança espiritual, certo? Então, estar em contato com o nosso eu espiritual, com o nosso autocuidado espiritual, é de extrema importância, porque para quem tem a sua prática religiosa, sabe as coisas que precisam fazer para que a vida consiga entrar e estar no equilíbrio. Porque quando a gente assume compromissos, a gente precisa estar à altura dos compromissos que a gente assumiu, que a gente quis, por conta própria, assumir. Então, precisamos estar também com o nosso espiritual em equilíbrio, ok? Ler cada vez mais, alimentar-se espiritualmente cada vez mais, né? Cada um de nós recebemos as nossas instruções, o que devemos fazer, a maneira como devemos fazer, e isso sim é muito importante, tá? Respeitar também as práticas espirituais do nosso próximo, isso é importantíssimo, tá? Algo bem importante para que a gente consiga alimentar também o nosso espiritual é participar de serviços sociais, certo? É muito bom isso. E sempre manter a questão da gratidão, entender o significado da gratidão. Existem muitos recursos e discursos a respeito da gratidão, verdadeira gratidão, certo? E o autocuidado social. Algumas pessoas pontuaram esse que estava em falta com o autocuidado social. E aí, vamos pensar no seguinte: a conexão com outras pessoas, ela é necessária, né? E sempre falo isso porque é algo que é científico. Nós, seres humanos, fomos feitos para nos conectarmos com as outras pessoas. Não fomos criados para sermos isolados, não. Sempre para manter vínculos com outras pessoas. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de correr risco de se expor emocionalmente. Então, para isso, precisamos estar disposto
certo? Então, independentemente de qualquer coisa, a conexão com outras pessoas é necessária. Porque vivemos num mundo onde sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Então, se eu tenho uma empresa, sozinha vai ficar muita coisa para eu fazer, então, consequentemente, eu vou precisar da sociedade. Então, eu vou me associar a um estranho? Me associar a um estranho? Não. Você vai sempre se associar a uma pessoa com quem você tem uma proximidade, com quem você tem um vínculo, normalmente, tá? Independentemente de a gente ser introvertido, né? Ou se a gente prefere um jantar simples ou um jantar mais íntimo, ou se a gente é mais extrovertido, né? Que vive em grandes multidões, todos nós desfrutamos de interação social, certo? Então, assim, os seres humanos são criaturas sociais, tá? E como tal, a gente busca conforto em uma sólida rede social. Então, é importante você pensar, eu busco esse apoio, eu tenho esse apoio nessa minha rede, não é? Porque a socialização, ela pode ter um impacto significativo na nossa saúde mental, emocional e também na física. Sim, tá? Então, na próxima vez em que você se sentir culpado por escolher estar com seus amigos em vez de trabalhar ou estudar, tem que lembrar que estar com seus amigos também vai trazer benefícios, certo? Então a gente vai sempre trocar muitas ideias quando estamos com os nossos amigos, a gente vai sempre gargalhar muito, também a gente vai chorar, talvez a gente vai se chatear, mas tudo isso faz parte do processo das relações humanas, da nossa conexão, certo? Então, precisamos rir mais, né? Eu sei que sorrir fica meio clichê, mas é o melhor remédio. Então a gente não precisa ter um grande grupo de amigos, não, para ser uma pessoa social. Não se engane, você não precisa disso, tá? Então, apenas estar perto de pessoas com quem você realmente adora o suficiente para fazer você se sentir bem. Isso já é uma grande coisa para você. E estabeleça o objetivo de conversar com alguém novo a cada semana. Sempre que puder, interaja com outras pessoas, seja no ônibus, seja numa fila de espera, seja num médico. Então é bom a gente interagir com as pessoas, né? E coisas importantes sempre acontecem. A gente sempre tem algo para passar para alguém e alguém tem sempre algo para passar pra gente. Ontem na fila do médico em que eu tava, eu ensinei a um senhor a mexer no aplicativo Zona Azul, né? A gente tava falando sobre estacionamento e conversamos. Então é muito bom trocar experiência. Eu falei de Zona Azul, falei com tanta facilidade do aplicativo e aí ele tinha dificuldade em usar o aplicativo. Depois de tudo que a gente conversou, no final ele veio recorrer a um apoio, ao auxílio para mexer no aplicativo. E foi ótimo, foi muito bom para ele, foi muito bom para mim, porque eu pude ajudá-lo. Muito bom isso, sempre bom. Então, outra coisa bem interessante, telefonar para alguma pessoa que você faz tempo que você não fala. Um parente, um amigo distante, certo? É muito bom isso. E a gente tem aí algumas ideias que a gente pode pensar sobre o social. Participar de um clubinho, tem sempre clube do livro, né? Tem aí algumas amigas que se reúnem uma vez no mês para bater papo, para atualizar-se, ou uma vez por semana, sempre tem aquele clubinho ali que se encontra, tá? Então existem inúmeros clubes, a gente deve ser criativo para criar os nossos clubes com as nossas amigas. E sempre estar perto das pessoas que a gente gosta. Criar tempo livre com as pessoas que a gente gosta também se faz necessário. Ser uma pessoa voluntária, ser voluntário em alguma ONG, nos ajuda a nos conectar com nós mesmos. E nos ajuda a fortalecer nossas emoções também, tá? E quando estamos envolvidos em projetos sociais, a gente entende que conhecer novas coisas, novas pessoas, faz sim a diferença pra gente. É importante. Então, se conectar, né, com a mídia social, porque hoje em dia mudou muito, hoje em dia as pessoas estão muito mais conectadas devido à pandemia. Então, existem muitas pessoas se comunicando sempre, tá? Então, a comunicação, ela aumentou muito
ao longo da pandemia. E isso foi algo que foi muito bom, foi muito significativo. Tem sido significativo para muita gente, bem como também não tem feito bem para muitas outras pessoas. Tem pessoas que têm dificuldades, tá? E aí, algo bem importante. Quando entendemos esses tipos de autocuidado, consequentemente, nos ajuda a entender que a gente não tá sozinho. Que as práticas do autocuidado muito dependem de você. Mas você precisa também entender como fazer. Porque a gente muitas vezes está num momento e cercado de pessoas que nos faz pensar que estamos sós, que nos faz pensar que acabou, né? Que realmente nos desestimula. E eu entendo perfeitamente vocês. Mas quando entendemos sobre o autocuidado, não é simplesmente, não se trata apenas de a gente fazer as coisas com os outros pelo simples fato de fazer. Não. A gente escolhe fazer ou estar com pessoas que realmente nos fazem bem. Então, as coisas e as pessoas que nós escolhemos fazer é porque nos fazem de fato bem. Tá? Então, é muito importante pensar a respeito disso. Então, lembre-se, você não precisa resolver tudo de uma só vez. A gente vai identificar pequenos passos. E quando a gente identifica, a gente pode parar, né, para começar a cuidar melhor de si. E é isso que a gente precisa. Parar um pouco para cuidar melhor de nós. Então precisamos nos centralizar, nos autoavaliar e ver o que nos faz bem. O que eu tô pulando? Ou o que eu tô anulando? Certo? Então, quando você se preocupa com todos os aspectos que envolvem você, consequentemente, a gente descobre que pode agir com mais eficiência e com mais eficácia. Porque a gente tem ali algo escrito daquilo que a gente verdadeiramente precisa, tá? Então, o autocuidado, ele depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa, do que de qualquer outra pessoa, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. Foi realmente preparada com muito carinho, com muito amor, certo? E a gente se vê na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira com novidade, com certeza. Ok? Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada por estarem aqui comigo. Até a próxima, pessoal!